Vamos tomar um cafezinho aqui junto? Falar um pouquinho sobre a vida? Pessoal, esse é um vídeo completamente informal, de conversas que eu tenho com amigas, com família, com pacientes. E hoje não vai ser sobre Alzheimer, não vai ser sobre Parkinson, não vai ser sobre nenhuma doença específica, nenhum conhecimento super pautado na referência X ou Y. É mais uma reflexão que eu faço. Então, tudo que eu vou dizer aqui é muito pra mim, né? Serve pra mim, é o que eu acredito, é a forma como eu vivo. Mas eu acredito que isso talvez possa ajudar algumas pessoas. Porque geralmente quando eu compartilho coisas assim no consultório, eu percebo que ajuda as minhas pacientes. Então, eu vou trazer um pouquinho das minhas reflexões, do que eu acredito, do que funciona pra mim. Se funcionar pra você, fico feliz. Se não funcionar, pode ignorar e fazer do seu jeitinho, tá? Então, a grande pergunta que eu coloco aqui hoje nesse nosso café é: por que nós evitamos tanto o sofrimento? A qualquer custo a gente quer evitar sofrer. Então, tá calor? Eu saio correndo pra ligar o ar. Tá apertado? Eu vou pra um lugar mais arejado. Mas isso tudo são metáforas, né? A gente faz isso na vida. Então, a gente tá sofrendo, a gente tá passando por uma situação difícil e a gente só quer que ela acabe, a gente só quer que aquilo não aconteça e a gente não quer vivenciar aquilo, a gente já quer ir pro outro polo, que é o polo da superação, da alegria, da euforia. E eu costumo falar que tudo na vida, né, é o yin yang, aquela bolinha de preto e branco. Tem os dois polos. A tristeza, ela existe porque a alegria existe. O amor existe porque o ódio existe. O dia existe porque a noite existe. Então a gente tem sempre dois polos na nossa vida. O grande desafio, acredito eu, é a gente encontrar um equilíbrio entre eles, para que a gente possa viver melhor. Um caminho do meio entre dois extremos, né? Claro que às vezes a gente vai desequilibrar mais para um polo e mais para o outro, mas a tendência, para mim, de uma vida equilibrada e feliz é que a gente sempre tente voltar para um equilíbrio entre esses dois extremos. E entender que às vezes a gente vai desequilibrar mesmo. Mas a gente evita muito sofrer, né? Como se a vida tivesse sempre que ser maravilhosa, sempre que ser de alegrias, sempre que ser de conquistas. Em tempos de redes sociais, isso é muito pior, porque parece que a gente abre aqui e olha todo mundo com dinheiro, com o melhor relacionamento, com a melhor casa, e que às vezes só com você as coisas não estão dando certo. Então acho importante eu também trazer essa reflexão mais humana aqui, já que muitas pessoas me seguem e eventualmente possam pensar dessa maneira, tá? Então a rede social piorou muito isso, mas acontece que a dor faz parte da vida. Eu gosto muito daquela frase que fala: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas eu tenho uma ressalva para ela. O sofrimento, ele é necessário também, muitas vezes. Então, às vezes a gente vai passar por situações na nossa vida que vão exigir que a gente sofra, né? Eu já fui uma pessoa que abafou muito o sofrimento, então, que fugiu a todo custo. E isso me custou demais, né? Me custou alguns comportamentos que não me tornavam uma pessoa realmente verdadeira e saudável. Então, quando coisas ruins acontecem, e elas acontecem, a gente sofre mesmo, né? É assim com todo mundo. Não é sempre tudo bom. E o que eu acho é que sofrimento, embora seja necessário, tem prazo de validade. E aí é muito individual para cada um, tá? Mas eu não acho que ficar alimentando um sofrimento vai ajudar. Então, eu acho que sim, coisas ruins acontecem, a gente sofre por isso, mas a gente tem que criar estratégias para sair do sofrimento. Entenda que em nenhum momento eu tô falando sair da dor, porque a dor, ela é inevitável. Tem dores que vão acompanhar as pessoas durante a vida toda, né? Eu atendo muita gente que tem dores muito profundas de perda de um ente querido, por exemplo, que vão acompanhar a vida toda. Uma mãe que perde um filho, um acidente muito grave, então, ou até coisas menores, independente aqui, não tem valor de julgamento, mas
A dor, ela pode te acompanhar a vida toda. Só que o sofrimento, eu acredito que ele tem que ter prazo de validade. Então, a gente tem que criar estratégias para transmutar aquela dor. Ou em algum ensinamento, ou em alguma superação, ou simplesmente só passar, né? Não ficar vivenciando aquela dor todos os dias. É isso que eu tento trazer para os meus pacientes. Normalizar a dor e tentar aliviar o sofrimento. E pra mim, a espiritualidade ajuda muito. Por isso que eu sempre pergunto no consultório, né? Você tem alguma espiritualidade, alguma conexão com o sagrado, não necessariamente uma religião? Pra mim ajuda muito, porque eu vejo, mesmo em situações de dor e sofrimento, uma confiança de que as coisas são como são, que as coisas têm que ser como tem que ser. Porque eu já tive provas na minha vida de que tudo que me foi dado e tudo que me foi tirado foi muito pertinente. Então, eu vivo nessa confiança muito grande de que as coisas, elas têm um caminho a acontecer e todas as coisas nos ensinam. Basta a gente querer aprender. O que não significa que eu não sofra. O que não significa que eu não fique indignada. O que não significa que eu não tenha raiva. O que não significa que eu não fique inconformada. Né? O que não significa que eu não consiga, às vezes, ter esse pensamento que eu tô passando pra vocês. Mas, no final, essa é sempre a minha via comum de pensamento. E se você não tem uma religião, uma espiritualidade, uma conexão com algo maior, tudo bem. Nem todo mundo tem. Às vezes, você simplesmente acha que coisas ruins acontecem, né? A teoria do caos, coisas ruins acontecem e é isso aí. E não ensina nada, não aprende nada, é o acaso, né? Tudo bem. Mas aí eu gosto muito de, para essas pessoas que não têm essa conexão com um significado maior, tentar trazer uma atitude de mindfulness, né? Que aí não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma ciência. Que é estar presente no momento, né? Mindfulness não é ficar lá meditando. Mindfulness é você realmente estar presente no seu momento. Aceitar o que vem e aceitar o que vai, inclusive as dores. Então, se você tá passando por um momento difícil, não ficar tentando a todo custo sair desse momento difícil, superar, dizer que tá bem. Não, vive esse momento difícil, é um momento difícil. Depois você vai criando estratégias para sair dele, mas aceite que esse é um momento difícil, aceite o que vem. Quando tiver um momento muito bom, de muita conquista, de muita alegria, aceite e viva esse momento. A gente tende a viver muito no futuro, através da ansiedade, e muito no passado, através da tristeza, né? Das lembranças. Então, aceite o que vem e o que vai. Isso não é fácil. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você, mas é uma coisa que eu gosto de orientar e que eu gosto de tentar seguir na minha vida. Tentar, porque nem sempre eu consigo. Então, ter essa postura me fez não só uma pessoa melhor, como uma médica muito melhor. Eu lembro quando eu tava na residência, né, e lidando sempre com pacientes muito graves, e uma professora me falou que eu fiz uma consulta com um paciente muito grave em cuidados paliativos, e eu não conseguia ouvir a dor dele. Toda dor que ele me trazia, eu devolvia uma solução, eu devolvia mas pensa assim, pensa assado. E ela me fez ver, ela falou, a sua consulta foi muito boa pra você, não pro paciente. Porque o paciente não conseguiu desabafar, não conseguiu liberar. Você só precisava ouvir, você só precisava acolher, porque às vezes as coisas são ruins mesmo. E aí eu percebi que aquilo não tinha a ver sobre o paciente, era sobre mim, de eu não aguentar lidar com coisas ruins na minha vida. Lembra que eu falei que eu sempre fugia da dor? E eu não conseguia ouvir a dor do outro. E como uma médica não consegue ouvir a dor do outro, né? Como uma médica não consegue lidar com sofrimento? Não tem como. Ainda mais uma médica como eu, que trabalha com geriatria, com cuidados paliativos, que trabalha com vida, com morte, né, com histórias, biografias de muitos anos e muitas experiências. Então, foi algo também que eu aprendi para ser uma médica melhor. E hoje, muitas vezes eu pego muitas situações difíceis e consigo olhar e falar, nossa, essa situação é realmente muito ruim.